Ó, Yalcha! Ó, Yal! Ó, Yalcha! Ó, Yal! Ó, Yalcha! Ó, Yal! Porque tu é o nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Gratidão por mais uma reunião, Papai, em Teu nome. Grato a Ti, Papai, por estar nos alimentando, refrigerando a nossa alma, dia após dia, Papai. Gratidão por ser a nossa inspiração, Papai. Gratidão pela vida de cada pedrinha, Papai. Cada pedrinha que Tu está trazendo, Papai. Que está entendendo, observando com atenção as Tuas palavras. Grato a Ti, Papai, por cada irmão aqui presente, cada irmão que está ouvindo, Papai, esse estudo, que Tu venha, Papai, falar conosco, venha nos sondar e venha arrancar tudo aquilo que não provém de Ti, Papai. Sim, papai. Entra dentro da casa, Papai, de cada pedrinha. Entra dentro do corpo. Sim. E sonda, Papai. E faz conforme a Tua vontade. Não deixe faltar, Papai, na casa de nenhum dos Teus filhos o pão, o maná e o alimento físico, Papai. Dá-lhes força, ânimo. Vai até o encontro daqueles que se encontram enfermos. Conceda a eles a cura, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Derrama sobre a vida deles a cura. Sim, papai. Dá ânimo àqueles que estão ainda fracos na fé, Papai. Dá-lhes força. Clama a Ti também, Papai, pelas pedrinhas que estão vindo para BH, que Tu está conduzindo até a água de Siloé. Traga em segurança, em paz, joga por terra toda barreira, abre portas e conduza eles tranquilamente, Papai. Clamamos a Ti e nos dá entendimento e sabedoria para poder administrar a Tua casa, administrar a Tua herança. Clamamos a Ti, Papai, neste momento, nos dê mais e mais sabedoria e entendimento, conforme a Tua vontade, Papai, conforme a Tua vontade. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Sim, seja. A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai Yahshua, dia 25 de junho de 2022. Igual nosso querido e amado mensageiro já trouxe, né, irmãos? Nós temos que estar lembrando os dias, porque para ficar como testemunho de fé, entende? Porque eles vão olhar e vão falar: Yal fez grandes coisas por eles.
E através da nossa fé, da nossa perseverança, eles vão entender, né, irmão, porque está sendo estocado. Hoje nós entendemos o alimento que está sendo estocado para aqueles de Laodiceia, da sétima era, poder se alimentar. Hoje nós entendemos com clareza. Entende? Porque além de Esmirna, e também aqueles de Pérgamo, nós vemos que nunca houve alguém que estudou as escrituras tão profundamente, igual nós estamos fazendo, por amor, entende? Porque nós vemos que Esmirna é uma das faces da mulher, esposa, papai e Alcha. Queria que os irmãos abrissem lá em 2 Timóteo, nós vemos que esse mundo não tem nada, irmão, nada que possa nos favorecer, nada de agradável, entende? Nada de agradável que venha ser maior do que as coisas do papai. As coisas do papai é o que nós mais temos de valioso nessa terra, a palavra, as instruções, que é remédio para os nossos ossos, entende? Que nos traz esperança, porque aqueles que esperam papai e Alcha só nas coisas, esperando bens materiais, são os mais miseráveis, entende? E nós temos o que? A mente. A palavra fala que nós temos a mente, nós recebemos a mente do Mestre, porque está sendo compartilhado o Espírito. Então, nós entendemos que tem algo muito mais valioso do que toda essa terra, através do Espírito. O Espírito que é compartilhado conosco faz nós entender que tem algo muito mais valioso nos esperando, entende? Mas aqueles que não recebem o Espírito não têm o entendimento dessas riquezas. E nós estamos indo quando nós reunimos, não é pensando só nas riquezas lá de cima, mas a nossa maior riqueza é o quê? O papai Alcha está do lado dele. Entende? É estar do lado dele. Imagina você entender que devido à obediência e à perseverança, você vai estar ao lado do papai Alcha eternamente, pelos séculos dos séculos, andando com a sabedoria, irmão. Tem riqueza maior do que essa? Por isso que fala que tem que largar os elementos deste mundo para poder crescer, entender essas maravilhas. Não tem como você ter contato com coisas valiosas se você não estudou sobre aquilo, não se aprimorou, não tomou conhecimento. Não tem como você administrar nada sem ter o que? O conhecimento. Não tem como. Nós vemos que tanto o resto quanto os remanescentes, os desatentos de Filadélfia, vão ter que o quê? Correr atrás do prejuízo. Entende, irmãos? Quando nós lemos aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, fala assim: assume a tua parte do sofrimento como um bom soldado de Alcha Machia. Ninguém engajando no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil,
se quer dar satisfação àquele que o argimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entenda o que eu digo. Viu? Aquele que trabalha é o primeiro a se alimentar do fruto. O que cuidou da figueira vai alimentar do fruto. Entende, irmão? O que trabalhou é o primeiro a se alimentar do fruto. E quando você pega aqui, aquele que não, quando você pega aqui, ó, 2,5 fala do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Aí nós vamos lá ver a coroa, lá em Apocalipse, porque essa é uma profecia para que eras, irmão Euder. Exatamente, porque ambas têm promessa de coroa. E aqui quando você vê em Apocalipse 2, vamos começar aqui 2,8. Fala assim: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente, uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e audiem, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham e prostres a teus pés e reconheça que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entende, irmão? E lá está falando o quê? O atleta, se não correr conforme as regras, não receberá o quê? A coroa. Entende? Abre aí de novo lá em Timóteo. E quando nós vemos esses que subirem, serão que coluna, irmão, vão ser colocados como cabeça. Segundo Timóteo 2, do mesmo modo o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. E quando você fala regras, não é regras minha, é regras do papai Yahshua. E aqui fala, um bom soldado de Yahshua ou Mashiach assume a tua parte no sofrimento. Nós vemos que Saulo Paulo, ele tomou parte no sofrimento. Por isso que hoje nós entendemos, a palavra nos mostrou que ele foi digno de ser um dos primogênitos do papai Yahshua. Recebeu uma posição de honra. Entende? Porque ele assumiu parte no sofrimento. E quando nós falamos de regra, quem determinou a regra foi o papai Yahshua. Quando você pega lá em Lucas, Lucas 14, 26. Vamos começar aqui no 25, fala assim, ó: grande multidões o acompanhavam, e Yahshua voltou e disse-lhe: se alguém vem a mim e não ama mais, e ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher,
seus filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu soldado. Quem não carrega o seu madeiro e não vem após mim, não pode ser meu soldado. Entende, irmão? E quando o irmão vem querendo falar que quando nós fazemos o convite final para juntar até o exército, irmão, isso aí não é de nós. Isso aí é de aula. Entende? Tem que pegar mais leve com os irmãos de longe. Aí nós vamos ver como que vai ser o reinado do filho varão nessa terra. Vamos lá abrir lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 5. Fala assim: ela deu à luz um filho, um varão, que rangerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau. Foi arrebatado para junto de Iau para aprender ao que? A reinar com cetro de ferro. Entende, irmãos? Por quê? Porque quando nós vimos, quando o papai está chamando para perto, é para cuidar, irmão. Porque ele sonda o coração, sonda os rins, ele sabe a capacidade. Entende? Nós vemos, os irmãos demonstram no grupo que está sendo esclarecido, mas aí quando vai ver, os irmãos não estão entendendo nada. Aí você vai ver que falta o quê? Falta estar perto, ter mais comunhão, porque nós vemos quando aqueles dois estavam andando, quando nós vemos logo depois o papai Yaucha foi madeirado e ressuscitou, nós vemos que quando ele fez parte do pão, aqueles dois discípulos estavam andando junto. Depois que eles fizeram parte do pão, os olhos deles foram abertos. E o papai ele falou que nós temos que estar em comunhão uns com os outros. E quando nós estamos falando para vir para perto, irmão, é o que? Você pegar a sua tenda e abrir ela mais perto de nós. Por quê? Porque a cada dia vai se aproximando. A cada dia, quando nós vemos os dias como que está o tempo, nós vemos que a cada dia vai se aproximando a profundidade da palavra. E quando nós vemos aqui em Hebreus, está abrindo aqui em Hebreus, nós não podemos deixar nada nos atrapalhar, nada atrapalhar nossa mente. Nós vemos que Paulo ele abandonou foi tudo. Ele abandonou foi tudo, irmãos. Quando você pega lá em Gálatas, bom, antes de nós abrir aqui, vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Nós vemos aqui que, vamos começar aqui no 15. Vamos começar aqui, capítulo 1, versículo 11.
Fala assim: com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Yahshua ou Mashiach. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Aí fala assim: ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Yahvé, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo no zelo pelas tradições paternas. Aí aqui, ó, no 22, Gálatas 2:22. Vamos continuar aqui no 15. Quando, porém, aqueles que me separou desde o seio materno e me chamou por segunda graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Yalxalã aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Yalxalã para avistar com Cafas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do mestre. E lendo aqui Tiago, né, irmãos? Eu lembro que houve aquela passagem lá que o irmão trouxe, que a descendência veio ou de Tiago ou de Judas. Entende? Aí fala assim: mas somente Tiago, o irmão do mestre. Isto vos escrevo e vos asseguro, diante de algo que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia, que estão no Mashiach. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificam a Yahvé. Aqui nós vemos, irmão, que antes Paulo ele perseguia, ele tinha o quê? Uma posição de honra. Entende? Ele tinha uma posição de honra, largou tudo por amor do papai Yahvé. Aí vem irmãos e fala assim que estamos pegando assim muito pesado, porque quer acomodar, irmãos. Quer acomodar a regra do papai, fala aquele que quer seguir, quer amar, quer cuidar mais da família do que das coisas de como que vai ser administrador? Como que vai ser exemplo de fé? Entende, irmãos? Não tem como. Quando você pega lá em Lucas também, Lucas 8:20, antes de nós ler lá em Lucas, vamos ler em Hebreus. Porque quer acomodar, irmão. Tiago, ele falou assim, o apóstolo Tiago falou assim: me mostra a tua fé sem obra, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Entende? E hoje, quando nós vemos aí muitos irmãos mostrando a fé através das obras, entende? E eu falo para os irmãos, tem que ser sincero, irmãos, olhar e falar. Realmente
sozinho, não estão conseguindo caminhar. Por quê? Essa é a maior oportunidade da nossa vida, irmão. Não vai haver outra igual. E nós vemos lá olha, nós vemos se aquele não lutar segundo as regras, não tem jeito de receber a coroa, não tem jeito de ser coroado, não tem jeito, é a regra que o papai Yaucha que fez, nós não estamos falando da nossa cabeça, entende, irmãos? E tem muitos irmãos, quando ouve a voz, endurece a cerviz, endurece o coração, entende? Endurece o coração por conta de uma orientação, uma instrução, uma exortação, endurece. E quando você pega aqui em Hebreus, em Hebreus 4:1 fala, você viu que o filho varão está sendo ensinado, irmão, está sendo ensinado para poder o quê? Reinar com cetro de ferro. Esse mundo, ele vai ser modificado através do cetro de ferro, com firmeza, entende? Nós não estamos aqui de brincadeira, igual eu sempre trago, em nome do papai Yaucha, nós não estamos aqui levantando uma bandeira de uma nova religião, não. Nós estamos aqui para direcionar todo mundo a Yau, ao papai Yaucha, entende? Nós temos que demonstrar uma fé. Papai, ele não vai deixar alguém subir que desagradou aquele que ele outorgou toda a autoridade, entende? Porque quando você vê, foi outorgado ao ancião toda a autoridade. E eu falo para os irmãos que eu lembro que quando começou o ministério de Filadélfia, a primeira mensagem foi sobre o ancião e o servo. E nunca foi trago com tanta clareza, mesmo falando lá em Apocalipse, os 24 anciãos, ninguém nunca associou aquela passagem de Timóteo, pelo contrário, eles trocaram por pastores. Entende? Porque estava tratando a palavra para satisfazer os próprios desejos, interpretação particular. E hoje, quando nós vemos a profundidade da palavra, irmão, maná escondido, está sendo entregue para nós. Aí nós vemos muitos irmãos endurecendo o coração, e se endurece o coração, vai ser quebrantado a mar, a força, porque quando você lê lá, fala assim, forçarei os da sinagoga se prostrar, porque tem a cerviz dura, tem o coração duro, mas Iau é Iau. E quando você pega aqui em Hebreus, a palavra dele não volta atrás, irmão. Não volta atrás. E ele já deixou tudo claro, o reino de Iau não é visível, entende? Hoje eles não podem entender do povozinho, não podem entender sobre Micaial, mas logo eles vão entender, porque quando nós subir em nome do papai Yaucha, eles vão ver quem estava com a verdade, entende, irmão? E eles vão bater no peito, por conta de nós, vão bater no peito, porque eu falo para os irmãos, não vai ter aquele familiar que vai continuar no engano, um familiar nosso que vai
querer continuar no engano. Hoje, quando você quer ajudá-lo, você está perdendo tempo. Sem eles querer, você está perdendo tempo. Porque você não pode fazer nada. Você vê lá o que Davi falou, mesmo eu sendo ungido. Imagina os filhinhos. Entende, irmão? Nossa aposta está lá em cima. Quando nós voltar para a nossa posição, quando o papai nos entregar tudo de novo, aí nós vamos poder fazer algo por aqueles que ficaram. Vão poder interceder. Entende? Nós vamos poder ajudar. Mas agora, irmão, está no momento de nós demonstrar uma fé extraordinária para toda essa terra. Igual eu falo para os irmãos, impactou muito, irmãos, o vídeo aí da nossa confraternização. Entende? Imagina os 300. Entende, irmão? Hã? Onde tiver todos unidos. Ué. Sim. Exatamente. E quando eu falo para os irmãos, nós vemos que da boca do mensageiro não sai nenhuma palavra tortuosa, uma sentença injusta. Quando ele está chamando é porque ele está vendo, irmão. Se quem está reunindo, nós já vemos que a peleja é grande. Imagina quem está longe, vai ficar debaixo de um jugo, entende? Vai ficar debaixo de algo para morrer a fé, para se abalar e perder essa oportunidade. E quando você pega aqui em Hebreus 4:1, e eu falo para os irmãos, esse convite é para quem está observando, é para os compreendidos, não é para aqueles que não querem, porque aqueles que não querem, irmão, é simplesmente ficar observando de longe. Entende? Isso é para aqueles que são esclarecidos. Essa é uma mensagem para os esclarecidos. Agora, aqueles que acham que não devem vir, fica de longe, observando. Porque aquele que toma parte no sofrimento, larga pai, mãe, filho, por amor do papai, esse vai ser coroado. Entende? Porque ele fala, não tem como ser um discípulo. E discípulo é o quê? Um soldado. Não tem como ser um soldado do papai Yaucha. E quando você pega aqui em Hebreus 4:1, igual eu vejo muitos irmãos, faz questão de se lembrar de encontro com o mensageiro de Sardes, enche a boca, entende, irmão? E só trouxe no começo, começou até bem, mas hoje nós vemos a conduta dele que está indo contra a vontade de Yahweh. Entende? Nós vemos que ele não tem nem mais o que falar. E a cada dia o papai está nos mostrando o maná escondido. Cada dia ele vem alimentando o povo. E quando você pega aqui em Hebreus 4:1, fala assim: ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado, pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhe aproveitou, por não se unirem pela fé àquele que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito.
Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro está que as obras de Yahweh estão terminadas desde a criação do mundo, pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia, repousou Yahweh de todas as suas obras. E ainda nessa passagem, não entrarão no meu repouso, sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram devido à sua desobediência. Tornou Yahweh a fixar outro dia, um hoje, quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima, se ouvirdes a voz, não endureçai vossos corações. Entende, irmão? E hoje nós vemos que as eras da igreja é uma representação. Por quê? Porque quando você vê, foi talhado, está sendo talhado as 7 eras da igreja, que é uma representação dos 7 dias da criação de Yahweh, que é uma representação, porque nós vemos que vai ser estabelecido um reino inabalável. Entende, irmão? Um reino inabalável. E quando nós vemos que tudo é semelhante, e aqui fala, em algum lugar ainda fala sobre o sétimo dia. Nós estamos falando a cada dia que logo logo vamos entrar no repouso. Entende? E quando você pega o amigo importuno, aonde que está a irmã Adriana? Lucas 11? Acho que é Lucas 11. Lucas 11, 5. Lucas 11, 5 fala, disse-lhe ainda, quem dentre vós se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu filho, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer. E ele lhe respondeu de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los, por ser amigo, levantar-se-á a menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. E quando nós vemos aqui, por causa da sua insistência. E quando você pega aqui, irmãos, quando você pega aqui em Lucas 22, Lucas 22, 41. Essa é uma oportunidade, irmão, que Saulo Paulo foi digno de ser uma das artes do candelabro, devido que ele abraçou cegamente, irmão, depositou toda a confiança no braço, entende? E com Ial não se brinca, com Ial não se zomba. E quando você pega aqui, nós vemos lá que foi por conta do que? Da insistência. Em Lucas 22, 39 fala assim, vamos começar no 41. Aqui é o papai Yaush. Vamos começar no 39. E ele saiu, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe, orai para não entrardes em tentação.
E afastou-se dele mais ou menos a um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência. Você viu que o amigo importuno só vai receber por conta da insistência? E ainda, com mais insistência ainda, e o suor lhe tornou semelhante a espécie gota de sangue que caía por terra. E quando você pega aqui, irmão, papai ele já deixa claro, ele já fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entende? Porque já direcionando aqueles que teriam que morrer. E quando nós vemos aqui, ele falou: se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas devido à desobediência, irmão, devido à desobediência do resto de Filadélfia, devido à desobediência de Filadélfia, os remanescentes, e os de Sardes, veste suja, e esses desatentos de Filadélfia e os Sardes, veste suja, eles vão ter que o quê? Passar pela morte. Por isso que fala: guarda o testemunho de Yahshua ou Mashiach. Qual que é o testemunho? O madeiro. E quando você vê aqui, ele já demonstra orar ao Pai. Entende? E quando nós vemos, qual pai que vai dar uma serpente? Não vai dar uma serpente no lugar de pão para o filho. E aqui, quando nós vemos a insistência, irmão, nós vemos que papai Yahshua começou a orar com mais insistência. E nós vemos que ele levou consigo todo o pecado da humanidade. Entende? E quando você vê, isso aqui é mostrando, direcionando mais à frente. E quando você pega em Lucas, e ele falou: que seja feita a tua vontade. Que assim seja feita a tua vontade. E quando você pega em Lucas 8:20, vão ter que passar pela morte, vão receber o pão, mas vão ter que ter o quê? A insistência, vão ter que orar com insistência, igual o papai Yahshua fez. Hoje nós estamos aqui e nós estamos sendo poupados da morte. Vamos ser poupados da morte, por quê? Porque nós perdemos as nossas posses lá em cima. E nós estamos aqui aperfeiçoando através do amor, da disciplina. Estamos atento à disciplina. Estamos sendo perseverantes, exatamente, irmão. Nós estamos atentos à disciplina, às instruções. Por isso que fala: se hoje ouvir a voz, não endureça o coração. Aí nós vemos irmãos endurecendo o coração. E Al fala uma coisa, aí vai lá e fala outra. Entende? Querendo sair fora, não querendo tomar parte do sofrimento. Entende? E se você for ver, os de Esmirna passaram por uma provação muito maior, passaram por uma tribulação. E quando você pega aqui em Lucas,
8:20, porque está querendo acomodar, irmão. Eu falo para os irmãos, quem está entendendo, observando, entendendo a palavra, compreendendo, gera um temor. Jamais debate com a palavra que está sendo anunciada. Isso não é nós que estamos chamando para cá, não. Entende? É Iago que quer cuidar dos seus filhos. Porque tanto o resto quanto os remanescentes, eles vão se unirem. Entende? É igual você ver que os apóstolos começaram a andar junto. Verdade. Eles começaram a ter contato. Cuidar, você vê que começou a ter um contato. Eles começaram a se dedicar mais. Porque entendeu que nada nessa terra é agradável. Porque quem está administrando é o administrador infiel. Entende? E quando nós vemos esse tempo, quem está administrando é o administrador infiel, está administrando toda essa terra. Nós vemos que quando você pega aqui em Lucas 8:20, tem que gerar um temor, irmão, dentro de nós. Tem que ter esse temor. Se não tiver o temor, não tem como administrar, ajudar Papai Yaucha, Micaial. Não tem como. Aqueles que ouvem e compreendem, pelo contrário, fica calado. Entende? Se não pode caminhar, fica calado. Clama ao Pai para enviar o quê? Para enviar uma solução. Igual aqui tem a irmã Adriana. A irmã Adriana, ela demonstrando que a fé pela obra. Por quê? Foi uma obra, ela se dedicou, largou, junto com o irmão Ronaldo. Entende? Isso aí é o quê? É uma prova de fé, abraçando a fé. Né? Já tinha um tempinho que eu estava trabalhando na região de São Paulo, mas quando eu saí da empresa eu já vim para cá. Poderia ir, mas minha família, tudo, tipo assim, a minha esposa, meus filhos, não poderia ir. Eu saí da empresa, mas não vim direto para cá. A gente tem que dar valor o que deve dar valor. Exato. Minha família, eu valorizo muito, e eles compartilham a mesma fé que eu. Aí eu compartilho com isso, né? Aí tanto que é entende, né? Eu vim para cá, aí breve estar aqui conosco, né? Somar. Exatamente. Quer falar também, irmã Adriana? É muita sede da água viva, né? Exatamente. Você já quer vir o mais rápido possível para não perder nada, né? Exatamente, irmão. Exatamente. Igual quando nós entendemos, né, irmão, que perdemos tanto tempo com a mentira. Tanto tempo com a mentira, irmão. Porque se tem um coração dúbio, se está em cima do muro, se é morto, fala assim, tem que pegar mais leve. Tem que pegar mais leve. Entende? Eu não tenho que reunir, eu não tenho que fazer o partir do pão, fazendo que a própria regra, achando que vai alcançar a coroa com a própria regra. E não é assim que funciona. Entende? Não é assim que funcionam as coisas, irmão. E quando você pega aqui em Lucas 8:19, por quê? Porque Laodiceia, a era de Laodiceia é uma representação dessa multidão. Entende? Porque vai ser uma grande multidão. Nós temos que o quê? Nós temos que crescer em graça perante Al e perante os homens, diariamente. Nós temos que crescer, nós temos que demonstrar que estamos crescendo. Porque quando você pega, irmão, quando você pega o rei Ezequiel,
Quando você pega que é uma representação do papai Yahshua, quando você pega, vamos estar abrindo lá antes de nós ir aqui. 2 Crônicas. Segunda Crônicas 32. Segunda Crônicas 32:30. Nós vemos a perseverança, né, irmão, de Shaul e Paulo. Shaul e Paulo, nós vemos como que ele abraçou a fé, irmão. E ele deixa claro ainda, ele fala assim, eu sou um dos maiores pecadores que já houve na igreja. Entende, irmão? Mas abraçar a fé de todo o coração. Entende? O papai, ele deixa claro que ele é rico em perdoar. Se ele vê que há um arrependimento, ele perdoa, mas tem as consequências. 2 Crônicas 32:30. Tem que demonstrar a fidelidade, irmão, porque o reino é inabalável, não tem como subir. Se desagradou aquele que foi outorgar toda a autoridade. Entende? A palavra fala que o braço executará o julgamento. Eu acredito também que esses que subiram, nessa fila, vai conhecer tudo pelo nome. Como que ele vai conhecer se a pessoa não conversa, não manda mensagem, né? Não está aqui conosco, né? Exato. Acredito que ele vai conhecer. Tiago, ele deixa bem claro, me mostra a sua fé sem obras. Que agora eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Entende? Porque falar que tem fé e crer, aí não tem como. Nós vemos que os primeiros a se alimentar vão ser aqueles que trabalharam, que são os primeiros a ser dignos de alimentar, vão ser os que trabalharam. Agora, se você fala que tem fé, mas não trabalha na obra, entende? Nem que seja numa divulgação, nem que seja com algo, porque o trabalho, irmão, trabalhar para o papai, quando você faz de coração, você sente um temor aí alto, é a sua inspiração, começa a ser o que? Natural do teu espírito. Entende, irmão? Eu falo para os irmãos, olha para você ver como que o papai é a nossa inspiração. Já há 2 anos, irmão, 2 anos, nós reunindo debaixo de chuva, debaixo de sol, reunindo aí, ó, para o quê? Deixar um bom testemunho nessa terra de fé, porque eles vão precisar. Hoje nós não podemos fazer nada para esses que não querem saber. Entende? Nós estamos sem o quê? Nós estamos sem as nossas posses. E quando você pega aqui, nós vemos que Ezequias fala assim: foi Ezequias que obstruiu a saída superior das águas do Gion e as canalizou para baixo, para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em todas as suas empreendimentos. Quando os oficiais de Babilônia lhe enviaram intérprete para se informarem a respeito do milagre que tinha acontecido na terra, foi para experimentá-lo
que Iau o abandonou para conhecer o íntimo do seu coração. Viu? Que é uma representação do papai Yaucha nesse período que veio à terra. Papai Yaucha Micaial deixou o que? As vestes lá em cima e veio à terra. E mesmo com aqueles intérpretes, com aqueles intérpretes de Babilônia, demonstrou uma fidelidade a Iau. Entende, irmão? E aqui nós vemos quando os oficiais de Babilônia lhe enviaram intérprete para se informarem a respeito do milagre que tinha acontecido na terra, mostrando que aí é o momento da tentação. E mesmo lá junto com aqueles intérpretes de Babilônia, demonstrou que uma fidelidade foi aprovada. Por isso que Micael está se levantando novamente. E a palavra fala, quando você pega o que vai torná-lo a ser o primogênito novamente. Entende? E quando nós pegamos, você viu que papai ele fala, foi para o que? Prová-lo que o abandonei, para conhecer o íntimo do seu coração. E quando você pega lá em Lucas, porque nós vemos, irmão, que papai Yaucha foi levado pelo Espírito até o deserto, entende? Para ser provado. Para ser provado. Não tinha comida, mas ele bebia água, entende? Nós vemos que assim também aconteceu também com Micael. Ele foi provado quando ele ficou perante aqueles intérpretes de Babilônia. E a cada dia nós estamos sendo provados, irmãos. A cada dia. Porque não é brincadeira isso que nós estamos vivendo, irmãos. Não é brincadeira. Não é sair falando por cima da palavra de Yau. Tem que ter um temor. Lucas 8:20. Lucas 8:19 fala assim: sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podia abordá-lo por causa da multidão. Avisaram então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yau e as põem em prática. Ouve, por isso que fala: se em algum lugar ouvir a palavra de Yau, não endureçai o vosso coração. Coloca em prática, em vez do que endurecer a cerviz, endurecer o coração. E aqui nós vemos que faz questão de falar lá fora. E aqui eu creio que eles estavam num lugar aberto. Entende? Fala lá fora. Por quê? Porque quando nós pegamos e vemos aqui essa multidão, a representação daqueles de Laodiceia. Mas eles vão o quê? Eles vão vir numa grande multidão, irmão. Eles vão abraçar a fé. Aí vai acontecer o quê? Vai vir aqueles de Sardes, veste suja,
E os desatentos de Filadélfia querendo ser privilegiados. Por isso que eu falo com os irmãos o seguinte: nós já temos que aprender o quê? Aprender a disciplina, a sabedoria aqui embaixo. Por quê? Porque quando nós vemos que a lua vai brilhar como o sol, brilhou como o sol, pouco tempo. Logo depois, o sol começa a brilhar 7 vezes mais. Por quê? Porque vai estar junto os 7 espíritos de alma. E quando você vê isso, irmão, nós vemos que o filho varão vai reinar com o cetro de ferro. Então, imagina o papai Yalcha Micael. Por quê? Porque vai ter que ser na base, irmão, na base do cetro de ferro, para direcionar todo esse povo, toda essa terra. Aí nós subimos, nós temos que aprender aqui embaixo. Subiu Micael e os 300. Aí vai chegar até ele e vai falar assim: ah lá, papai, os de Sardes, Verte Suja agora estão se reunindo, igual nós. Os desatentos de Filadélfia estão reunindo, igual nós. Deixa nós lá dar uma atenção para ele, diferenciada. Aí vai receber o quê? A exortação lá em cima. Por quê? Porque aqui já deixa claro, irmão, que o papai ele vai ter o cuidado com aqueles que põem em prática a palavra dele. Agora esses de Sardes, Verte Suja, e os desatentos de Filadélfia, eles já vão saber o que eles devem fazer. Porque os de Filadélfia, os desatentos, já vão, eles comiam e bebiam na presença. E quando nós vemos Sardes, Verte Suja, observava de longe. Entende? Aí, quando nós vemos aqui que a mãe e os irmãos quer o quê? Quer um privilégio, ser privilegiados. Eu sou família, quero ficar perto. Dá uma atenção para nós, diferenciado. Papai Yalcha já vai instruir aqueles que subirem, vai falar, dá uma atenção diferenciada para aqueles que estão vindo agora. Faz sinal para eles. Entende? Por quê? Porque esses tiveram a oportunidade. E eles já sabem o que eles devem fazer. Entende, irmão? E eu falo para os irmãos, já, por quê? Porque para conversar com o papai Yalcha Micael, vai ter que demonstrar uma sabedoria lá em cima já. Entende, irmão? Por isso que nós temos que o quê? Saber argumentar, saber manusear a palavra, entender, abraçar a fé para adquirir o quê? Sabedoria. Por quê? Papai Yalcha Micael vai brilhar 7 vezes mais forte. A sabedoria dele vai ficar mais intensa. Entende? A força. E quando nós vemos aqui essa multidão, irmão, é uma representação daqueles que vão ouvir e vão pôr em prática, vão abraçar a fé de todo o coração, mas não vai ser privilegiados, pelo contrário, vai receber um cuidado depois. E quando você pega aqui em Provérbios, porque, irmão, nós temos que adentrar nessa passagem, porque nós vemos que falta temor nos irmãos, irmão. Falta temor, sério. E tem que ter temor. Nós vemos que Paulo teve um grande temor. E por isso recebeu o quê? Recebeu uma posição de honra.
Tem que ter. Provérbios 3. Vamos começar com Provérbios 3:1, fala assim: Meu filho, não esqueçais minha instrução, guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandonam. Ata-os ao pescoço, inscreva-os na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh com todo o teu coração. Não te fies em tua própria inteligência, e em todos os teus caminhos reconheça, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus olhos, teme a Yahweh e evita o mal, e será a saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra a Yahweh com a tua riqueza, com as primícias de tudo que ganhares, e os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo, transbordará de vinho novo. Por quê? Porque está recebendo vinho novo. E aqui fala: honre a Yahweh com tua riqueza, com as primícias de tudo que ganhares. Se você está ganhando conhecimento, se você está sendo esclarecido, honre a Yahweh com as primícias do que ganhares. Entende? Que é o que? O amor, a dedicação. E aqui fala: e os teus celeiros estarão cheios de trigo. Por quê, irmão? Porque tanto Micael, tanto aqueles que estão o acompanhando, estão estocando também no celeiro, para aqueles que ficarem. Estão estocando para aqueles familiares. Eles podem ser desobedientes hoje, mas vendo o seu testemunho, o seu andamento, eles vão se alimentar daquilo que você deixou. Mas quando você é sábio aos teus próprios olhos, você está desagradando a Yahweh. Não, eu aqui tá bom, entende, irmão? Eu aqui tá bom, eu não preciso ficar ouvindo os áudios toda hora, eu posso toda hora entrar lá no grupo e dar uma mancada, porque Yahweh não é assim não. Entende, irmão? Aquela conversa mansa que Satanás tem, que ele viu um velho, e aqui fala aqui no 10: e os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo. Porque quando você está perto, você está o quê? Absorvendo mais os nutrientes da palavra, está fazendo o que foi ordenado, conforme as regras, está agindo conforme as regras. E nisso você vai estocando o celeiro para aqueles que ficarem. Junto com Micael, nós também estamos estocando, porque nós somos unânimes. Nós estamos estocando. Nós vemos que eles vão se alimentar daquilo que Filadélfia está colhendo, irmãos.
Eles vão se alimentar. E se você transmitir uma fé para eles, deixar estocado uma fé, uma dedicação diferenciada, isso aí vai o quê? Gerar neles um temor e vai livrar eles da morte. Não é da primeira, mas da segunda. Vai ajudar eles a não colocarem o quê? A marca. A não adorar o antimachia. Entende? Por quê? Porque eles vão se alimentar da nossa fé, do testemunho. Vão se alimentar do alimento que foi estocado no celeiro, irmão. E quando você vê essa palavra, é tremendo. E os teus lagares transbordarão de vinho novo. Aí fala: meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh, nem te canses com a sua exortação, porque Yahweh repreende os que ele ama, como o pai ao filho que preza. Viu, irmão? Não se canse da exortação. Por quê? Porque a exortação que o que quebranta os nossos corações a andar conforme a vontade de Yahweh. Entende? A instrução. Aí tem aqueles que endurece a cerviz, como se diz, está na Provérbios 29. Fala assim: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Provérbio 29:1. 29:1. Eu falei? Não, 2, versículo 29:1. Fala assim: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Entende? E sem remédio. Por quê? Porque endureceu através da repreensão. Porque quando nós vemos aqui o sem remédio, aqueles que é repreendido, muitas das vezes chega ao que? A blasfemar. E nisso não há o que? Não há palavra para o consolo dele, até mesmo na tribulação. Porque nós vemos aqueles rebeldes, devido à repreensão, se rebelaram de uma tal maneira que chegaram a blasfemar. E nós vemos que eles não vai ter nem palavra para o que? Os fortificar. Porque Yahweh, ele é justo. Entende, irmão? E aqui fala: será quebrado de repente e sem remédio. Quem retesa a nuca diante das repreensões. Viu? E quando você pega, Paulo ele fala, tá? Exortando uns aos outros, para que haja o que? Um crescimento verdadeiro. E quando você pega aqui, irmãos, em Salmos, queria estar lendo Salmos aqui, só para os irmãos verem que nosso, está lá em cima, irmãos.
aqui nessa terra aqui, eu falo para os irmãos, nada que se compara do que com aquilo que é nosso por direito, que está sendo pisoteado pelos nossos inimigos. E o papai, ele quer o que? Nos entregar novamente. Mas, quando nós pegamos, nós vemos que ele queria conduzir muitos filhos à glória, por meio do sofrimento. Mas nós vemos que Filadélfia já teve que sair de lá. Aceitou de bom agrado a vontade de Yahweh. Entende? E aqui hoje nós estamos podendo caminhar, irmão, em paz, tranquilo. Entende? Porque a palavra é clara, que nós vamos ser poupados da angústia. E vai ser uma angústia como nunca houve, irmão, igual. Aí você não vai lutar com todas as forças para abraçar a fé? Vai endurecer a nuca? Fala assim, vamos começar aqui. Salmos 74. Aqui fala assim, vamos começar aqui no 2, fala assim, recorda tua assembleia que adquiriste desde a origem, a tribo que redimiste como tua herança, este monte Sião em que habitas. Eleva teus passos para estas ruínas sem fim. O inimigo saqueou tudo no santuário. Os opressores rugiram no lugar das tuas assembleias. E aqui fala quando rugir, são o quê? São uma representação daqueles querubins que estão pisoteando, porque uma das faces é de leão, e leão faz o quê? Ruge. E fala assim, os opressores rugiram no lugar das tuas assembleias, puseram suas insígnias no frontão da entrada. Por quê? Porque nós vemos aí esses balaíns colocados como o que? Intermediador para adentrar no santuário. Entende? Quando você vê aí eles orando a Ieso, Zeus, puseram suas insígnias no frontão da entrada, insígnias que não eram conhecidas, como quem brande um machado no bosque. Eles derribaram os batentes, golpeando com machado e com martelo, atearam fogo no teu santuário, profanaram até o chão a morada do teu nome, porque era lá que papai Yahweh, Micaial, ele louvava, lembrava, conforme Salmo 45, dia após dia, o nome de Yahweh. Entende? Fala assim, no 8, diziam em seu coração, arrasemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares das assembleias de Yahweh na terra. Já não vemos nossos sinais, não existem mais profetas, e dentre nós ninguém sabe até quando. Entende? Isso aqui é o que? Uma representação do templo, do santuário,
que foi devastado, pisoteado. E aqui é uma representação clara. E quando nós pegamos aqui, irmão, nós vemos aqui no 4, fala assim: os opressores rugiram no lugar das tuas assembleias. E quando você vai lá em Hebreus, Hebreus 12, exato. Exatamente. Por quê? Porque quando nós vemos hoje nós não temos como o que? Ajudá-los. Porque nós vemos que está sendo reunido o exército celestial novamente, treinado e capacitados para o quê? Para lutar com o Micael. Quando você pega em Hebreus 12, 22, fala-se: mais vós aproximastes do monte Sião e da cidade de Alvivo, aí ao Shalom celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujo os nomes estão inscritos no céu, e de o juiz de todos, e dos espíritos do justo que chegaram à perfeição, que são aqueles 7 que chegaram à perfeição, e de Alcha, mediador de nova aliança, e do sangue da aspersão mais eloquente que o de Abel. Por quê? Porque nós vemos que mesmo que o manto, as vestes, o manto foi transferido, mas Yahweh vai cumprir a sua palavra com aquele que recebeu as vestes, o manto e o nome. Por isso que fala: quando o sacrifício agradável for tirado, porque sobre ele está o que? O sangue. Por isso que tanto o santificador quanto os santificados descendem de um só, porque ele se torna santificador. Por isso que é o ancião, e por isso que é o sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sangue está sobre ele. E quando hoje nós vemos aqui em Salmos 74, fazendo um link, irmãos, fazendo um link, mostrando, direcionando essa mensagem aqui, para mostrar que foi saqueado por pouco tempo. Nós desfrutou da nossa herança por pouco tempo, mas Yahweh vai nos dar vitória. E quando você pega aqui em Salmo 74, Salmo 74, 18. Fala assim: lembre-te, Yahweh, do inimigo que blasfema, do povo insensato que ultraja teu nome. Não entregues à fera a vida da tua rolinha. Não esqueças até o fim a vida dos teus pobres. Fazendo um link com aquela rolinha que não é morta, entende, irmão? Daquela rolinha que é poupada, E eu queria que os irmãos abrissem
os irmãos abrissem e voltassem lá em Lucas. Viu? E quando você pega aqui Salmos 74, direciona para o quê? Para o templo celestial. E hoje, quando nós entendemos essas verdades e se aprimoramos em crescer em graça e em conhecimento perante ao e perante os homens, nós podemos ser o quê? Administrar as coisas do papai. Quando você pega aqui em Lucas 2, viu? Aqueles que chegaram o que? A perfeição, os 7 que chegaram à perfeição. E nós vemos que Marcha e Raial, eles vêm, as duas testemunhas, e ele demonstra uma fidelidade, porque compreende e aceita de bom agrado aquele que o estabeleceu como administrador eternamente, administrador fiel, entende? Quando você vê Marcha vindo junto com Raial, que é Elias, eles demonstrando, você vê igual trouxeram, Marcha não falava, passa a falar. Elias, que é Raial, tinha medo de Jezabel, batendo de frente, porque entenderam, chegaram à perfeição, que nada pode o prender, porque quando você entende as coisas de Yahweh, não tem morte, não tem obstáculo, não tem nada que, como se diz, te prende. Entende, irmão? Não tem nada para te prender. E quando você pega aqui, nós vemos Papai Yaucha. Papai Yaucha, ele mostrando aqui em Lucas 2,46. Viu? Quando Papai Yaucha viu o anjo, ele começou a orar com o quê? Com mais insistência. É uma representação daqueles que entender quem é o anjo que esteve aqui na terra. Entende? Aí eles vão o quê? Buscar com mais insistência. Eles vão orar, Pai. Vão aceitar aquele que foi estabelecido como Pai, tanto de Aldá quanto de Alxalã. Entende? Aí vai entrar o que? A oração do Pai. Vamos estar lendo aqui, irmão, onde nós lemos aqui o Papai? Vamos ler aqui em Lucas 11. Aí eles começam a orar. Lucas 11. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E lá Papai Yaucha, na hora que ele afastou dos discípulos, ele falou: orai para não cair em tentação. Porque, irmão, a tentação vai ser grande. O antimachia não vai vir com uma tentação pequena, ele vai vir com uma tentação grande. Por isso que fala, ricos e pobres, grandes e pequenos, foram colocados à marca. Por isso que fala, aquele que não coloca em prática
As minhas palavras são aqueles que constroem a sua casa em cima do quê? Da terra. E foi grande o que? A sua ruína. Porque na hora da pressão colocaram a marca. Entende? Fizeram aquilo que não agrada a Yahweh. Caíram em tentação e eles vão ter que orar para não cair em tentação. Não deixe cair em tentação. Entende, irmão? Nós vemos que quando já foi trago pelo mensageiro, tanto rico quanto pobre, grandes e pequenos, uma representação daqueles também seres celestiais que vão colocar a marca. Entende? Porque vai ser grande a tentação. E nós vemos aqui, a oração fala: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, clamando rápido, venha o teu reino, venha o teu reino, faça justiça. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia, não nos deixe sem pão, Pai. Vão ter, mas pela insistência. Pois também nós perdoamos nossos devedores. Nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E quando nós vemos o papai Yaush, quando ele foi orar, ele afastou e falou: orai para não cair em tentação. E logo depois ele viu o que? O anjo. E nisso ele começou a orar com mais o que? Insistência. Porque começou a compreender. Porque quando começar a compreender, aí vai se amar no estômago. E quando você vê lá o papai Yaush, eu queria que os irmãos abrissem. É muito tremendo, né, irmão? Tudo é uma semelhança. O papai, ele já deixou tudo preparado. Tudo preparado. E quando nós lemos aqui, qualquer coisa a irmã pode falar, né? Tá, irmã? Lucas 2,41 fala assim, ó: seus pais iam, 2,41 fala assim, seus pais iam todos os anos aí ao Shalom para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Aí nós vemos irmãos só querendo trazer o que? Uma palavra contra. Nem participou da confraternização, irmão. E nós vemos que essa confraternização, esse convite que houve, que foi uma confraternização maravilhosa, irmão. Certo que teve aqueles que não deram, não teve como vir. Por isso que vai haver outra oportunidade. Vai haver outra oportunidade. Nós vemos o que? Tem que ter um esforço, irmão. Que nós vamos receber a coroa imperecível. Pedro deixa bem claro, quando vier o Supremo Pastor. Entende? Nós vamos receber uma coroa imperecível. E quando nós pegamos aqui, em Lucas 2, aí nós vamos fazer um esforço para agradar aquele que está nos arregimentando. Isso. Nós temos que agradá-lo. Lucas
2:41. Fala assim: seus pais iam todos os anos em Auxalã para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Yauxa ficou em Auxalã, sem que seus pais notassem, pensando que estivesse na caravana. Aqui ainda fala caravana, né, irmão? Andaram a caminho de um dia e puseram-lhe a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram a Auxalã à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflito, te procurávamos. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhe foram dirigida, que lhe disseram. Entende? Uma representação. Eles não compreendem, irmão. Não compreendem. Quando nós vemos, papai acho que estava com o quê? Com 12 anos. Uma representação das tribos. Para exercer a função no templo, tem que chegar ao conhecimento. Tem que entender. E ainda faz questão dos 12 anos. Para direcionar o que? As 12 tribos. Para ensinar, para instruir, para exercer uma função no templo, tem que o quê? Crescer em graça e conhecimento. Quando você pega aqui no 52, fala assim: e Auxa, e papai Auxa, crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Yau e diante dos homens. Viu? Ele crescia em graça e conhecimento. É o que o mensageiro hoje está nos direcionando, né, irmão? Nos direcionando ao conhecimento. Nos direcionando para o quê? Poder crescer, para servir o quê? No templo. E aqui nós vemos que foi o quê? 3 dias depois que foi o quê? Achá-lo, que foi compreender, entender que ele estava no templo. Entende, irmão? E ainda questiona: por que comíamos e bebíamos em tua presença? Porque não colocavam em prática a palavra do papai, não fazia questão. E hoje nós, irmãos, que estamos abraçando a fé, é o que? Igual o Saulo Paulo ele falou, ele não se dizia que já tinha alcançado, mas ele corria com todas as forças. E é o que nós devemos fazer diariamente, constantemente. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Olhar para o alvo. Entende? E nós vemos aí que o papai, ele está trazendo a palavra cada dia pela boca do seu mensageiro. E quando nós vemos aqui 3 dias, uma representação também daqueles lá, aqueles filhos dos profetas, ficaram que 3 dias procurando Elias, Raial, 3 dias, Raial. Nós vamos aí crescendo em graça e conhecimento, igual o papai Alves. Ele crescia em graça e conhecimento, nós estamos crescendo, né? E ele faz questão aqui, ó, de deixar narrado com 12 anos. Por quê? Porque as 12 tribos
para servir no templo, tem que estar o quê? Tem que estar crescendo, tem que ter um entendimento. E nós vemos aqui que a mãe e o pai, suposto que eu falo, porque nós vemos que o papai Yaucha não era o quê? Descendente. Entende? Não era descendente, ele foi gerado por Iau. E quando nós pegamos aqui, eu queria falar isso aqui, irmão, por quê? Porque muitos irmãos estão chegando agora. Queria que pegasse aqui no 3:23, porque acha que por que suposto? Aí você pega aqui no 23 e fala: ao iniciar o ministério, Yaucha tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José. Como se supunha. Por quê? Porque ele era filho somente de Iau. Ele não foi gerado por ato sexual. E quando nós pegamos aqui, nós vemos 3 dias, né, irmão? Ele com 12 anos, ele já estava ensinando. E aqui no 52 fala: e papai Yaucha crescia em sabedoria, em estatura, em conhecimento e em graça diante de Iau e diante dos homens. E ele estava com 12 anos, uma representação que as 12 tribos têm o quê? Crescer, aperfeiçoar para servir no templo. Nós estamos tendo aí essa oportunidade, porque Micael está nos instruindo. E quando nós vemos aqueles que não colocarem em prática, não vão ser privilegiados, porque ouve, mas não pratica. Tem que praticar, irmãos, tem que pôr em prática. Nós vemos que tem que seguir conforme as regras, não é conforme o meu próprio entendimento, a minha própria sabedoria, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Iau, e nem o meu caminho é o caminho de Iau. Iau estabeleceu as regras, por isso que nós vemos que vai o quê? Só abaixando. Papai só está abaixando, por quê? Porque os que subirem, irmão, vão ser aqueles que não hão de trair, que não hão de se rebelar, que o papai não vai precisar se preocupar, vai poder entregar a liberdade para eles, porque quando fala que coluna, é o que? Cabeça, junto com o papai Yaucha, administrando com ele, entende? Esses que subirem, vai poder ter a liberdade total, tanto no céu quanto na terra. Ele vai saber que pode ficar o que? Despreocupado, porque esses aí não vai fazer coisa errada. Por isso que ele está nos orientando, e aqueles que não receberam o que? As instruções vão ter que passar pela tribulação, vai ter que passar pela vara, e não vai ser fácil, irmão. Vai ter que orar para não cair em tentação. Por quê? Por isso que falo, não deixa eu cair em tentação. Entende, irmão? Nós vemos que não vai ser fácil. A tentação vai ser grande. A perseguição vai ser grande, como nunca houve nessa terra. E as nossas posses estão lá em cima, não está aqui embaixo. E para nós poder ajudar, nós temos que adquirir a nossa posse novamente. Em nome do papai Yaucha, voltar para casa para poder interceder por esse povo. Entende? Por quê? Por que eles não podem subir? Porque não são irrepreensíveis. E nisso, chega lá, desagrada Iau. Nós vemos que para lutar com Satanás, contra Satanás, lutar contra ele, lutar contra Satanás, Micael e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos, foi na base da argumentação, vai ser na base da argumentação, entende? E tem que ser aqueles que não há nenhuma repreensão contra ele, entende? Por isso que fala, o exército de Micael é pouco, e tem que guardar, praticar a palavra. Queria estar lendo para os irmãos, para nós estar finalizando, irmãos. Em nome do papai Yaucha.
Apocalipse. Passa. 3:11. Fala assim: venho logo. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui é para ficar gravado para os irmãos que ouvirem e aqueles que compreendem, porque a palavra é para aqueles que estão compreendendo. Agora, para aqueles que não estão compreendendo, irmãos, pode ficar observando. Entende? Pode ficar observando que na hora certa o papai vai confirmar as obras de nossas mãos. E quando você pega esse 2 Timóteo 2, é cetro de ferro que o filho Arão vai reinar. E ele está aprendendo com quem? Com quem que ele aprendeu a reinar desse jeito? Com aquele que é o administrador fiel. Entende? Ele não tem mimimi, não está aqui para agradar ninguém, irmão. Por quê? Porque nós vemos que o administrador infiel quis agradar essa terra e está aí do jeito que está. E quando você pega aqui, 2 Timóteo 2, 5, fala assim: do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo, viu? É compreendido. Em nome do Papai Yahshua. Assim seja, irmão. Então vamos dar gratidão ao Papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal, irmão? Em nome do Papai Yahshua. Fala assim: do Papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, Papai. Paz de Yahshua, irmãos.